É botar uma musiquinha como? Música do Legião Urbana. O Wi-Fi não tá rolando aqui no notebook. Não tem problema. Esperar o pessoal entrar. Já estou ao vivo, tá? Não falei com o Giovanni? Mando pra ele agora. Falar com o Giovanni? Giovanni, mando pra ele agora. Vou mandar aqui no Instagram, que ele aparece. Tem gente entrando. Me confirma aí, galera. Vocês estão me vendo direito? A imagem tá boa, o som tá bom. A internet tá dando uma travada, não tá? Respondam aí se tá tudo ok. Porque... Ai, que ótimo. Nunca fazem nunca fazem manutenção da internet aqui na minha região. Aí hoje acordamos com manutenção, né? E aí a minha internet às vezes oscila, às vezes tá boa, às vezes não tá. Quem assistiu a live anterior com a psicóloga percebeu isso, teve uma dificuldade na minha transmissão. E aí hoje eu tô usando o meu celular e torcendo para ela não ficar oscilando, para vocês conseguirem me entender direito. Mas estão me respondendo, tá tudo bem. Esperar mais um pouquinho só pra galera entrar. Eu entrei um pouquinho antes na live pra fazer os testes, ver os ajustes. Meu marido vai ficar de plateia hoje aqui, me assistindo também. Se escutarem um barulhinho no fundo assim, ó, é o feijão no fogo, hein? Segunda-feira, tudo acontece, né? Comecinho de semana, a gente cria vários planos, várias estratégias, cria-se muita esperança. Esperar a galerinha entrar. O pessoal tá um pouquinho atrasado, mandei comunicado para todo mundo. Falar sobre crise hoje, algo muito sério, que tá assustando. Vocês querem um pouquinho de chá? Vai dar uma relaxada, porque o assunto é bem assustador. Se eu consigo colocar um filtro aqui, ó. Esperar só um pouquinho, mais uns minutinhos pro pessoal entrar. Pra eu começar a falar do assunto. Aí, Giovanni entrou, ó. Você falou pra chamar ele. Giovanni ficou curioso, né? Assunto bem legal. Bem, o assunto hoje é muito sério, sobre crise. E o tema foi... O que foi, Rodrigo? Manda ele chamar a Maria. Quem? Ah, para de graça. A live é muito séria. Não fica zoando o garoto, não. Deixa ele quieto aqui assistindo. Teu pai tá mandando chamar quem, Rodrigo? Maria. Teu pai tá mandando chamar a Maria. Chama também. Chama teus amigos, chama todo mundo. Acho que quanto mais jovem entender as estratégias que a gente deve adotar em tempos de crise, é válido. Né? Acho que se eu tivesse aprendido isso lá atrás, talvez a gente estaria, ou a maioria tivesse já adotado isso desde novo, estaríamos em caminhos diferentes, né? Deixa eu só organizar aqui, o pessoal tá entrando. E eu vou explicar um pouquinho, né? A ideia de ter o lado bom da crise é visualizar o lado bom de tudo, né, na realidade, inclusive da crise. Mas antes eu vou voltar um pouquinho lá atrás para mostrar que essa não é a primeira crise que a gente passa. Já teve outras bem pesada, eu posso falar assim. Vou dar uns exemplos bem legais do que eu tô vendo ultimamente. E no final eu vou explicar, assim, 5 exercícios para vocês, que eu acho bem legal de se fazer para enfrentar essa crise. E eu quero sempre trazer nas lives aqui uma frase que acho que marca bastante para cada tema que eu colocar aqui. E dica de livro, que eu acho que é muito legal a gente sempre desenvolver, né, o conhecimento através de livro. É muito válido.
Ver se vai entrar mais alguém. Me respondam aqui embaixo. O que vocês... A primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando se fala a palavra crise. Me digam. Vamos começar com um exercíciozinho. Assusta? Você tem uma visualização de algo diferente? Ou é padrão para todo mundo? E aí, irmão, o que você visualiza quando você pensa em crise? Fala aí, dê sua opinião de plateia sobre a crise. Pânico. Pânico? Pânico, é. Dinheiro. Crise é a primeira coisa que vem na cabeça. Acho que o pânico tá muito ligado ao dinheiro, né? Aquela coisa de crise. Crise. Mais alguém? Digam aí pra mim, o que vocês visualizam com a palavra crise? Cotidiano. Cotidiano assusta, né? Eu penso que a crise é algo que assusta, alguma coisa que afeta a gente, vamos falar assim, né? Acredito eu que a maioria pensa assim, uns pensam no lado financeiro, outros pensam do lado da rotina, né? Outros pensam no lado do pânico realmente em relação a quem tem comércio. Então a crise vai muito, o pensamento da crise vai muito da sua necessidade. Porém, a crise nada mais é o aviso de que algo está errado, né? E aí a gente entra em várias situações. A gente tem a crise econômica, mas a gente também tem a crise, vamos pensar aí, crise de ansiedade. Muita gente conhece. É um tipo de crise. E a crise de ansiedade é o quê? É quando o seu corpo avisa que algo não está certo, né? E aí, gente, se vocês viram de vez em quando olhando pra cá, é porque eu tô com uns tópicozinhos anotados, tá? E aí eu tenho que de vez em quando fazer uma colinha, porque o assunto é bem extenso e senão a gente não tem como gravar todo. E aí é nesse sentido, a crise é quando algo não está bem. No caso de uma crise de ansiedade, no caso de uma crise do pânico, o nosso corpo avisa que algo não está bem, né? E a mesma coisa é quando, por exemplo, agora que a gente tem essa pandemia, a doença atingiu a economia mundialmente, aí entrou a palavra crise, né? Crise financeira. E aí a gente pensa, não tem solução. Quando a gente escuta a palavra crise, é algo que assusta e a gente não consegue imaginar que algo de bom vai vir disso. Mas sempre tem algo de bom. Por exemplo, eu puxei lá atrás, tá? Fiz uma breve pesquisa e a gente teve uma crise, a gente, né, englobando o mundo. A gente teve uma crise em 1929, na Bolsa de Valores de Nova York. O governo aqui do Brasil na época era Getúlio Vargas, olha, fiz uma breve pesquisa, hein? E olha que eu não sou boa em história, hein, mas valeu a pena. E o que o Getúlio Vargas fez na época? Ele fez um planejamento financeiro. E ele investiu, sabe aonde? Nas indústrias. E foi aonde as indústrias ganharam um destaque. Foi nessa crise na Bolsa de Valores. Olha que interessante. E aí, para muitos, a Bolsa estava quebrada e o Brasil estava em ascensão. Como é que pode isso? E aí, por isso que eu falo para vocês que tudo tem seu lado bom, inclusive na crise. Depende do ângulo que você olha, né? Depende da visão que você tem. A gente tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que pesquisar, porque é só através disso que a gente consegue visualizar o lado bom de alguma coisa. E aí, vou mais à frente, né? No ano que eu nasci, em 1990. Quem conhece a época que rolou aquela situação do Plano Collor, que teve o bloqueio das contas, todo mundo ficou desesperado, todo mundo foi pra rua e tirou ele. Isso foi uma crise no Brasil. E ela aconteceu de 1990 a 1992. Foi uma crise econômica bem pesada também no país. Muita gente conhece, eu estava nascendo na época, mas até hoje se fala nisso. E o que aconteceu nessa época? Quem conhece já ouviu falar, o mercado Pão de Açúcar, né? Ele era um dos maiores mercados da época. E ele foi um dos mais afetados, foi um dos que mais sofreram com essa crise econômica do Brasil. E ele usou uma estratégia também. O que eles fizeram? Eles fizeram um planejamento, sentaram e analisaram o que a gente tem que fazer agora para mudar esse cenário.
E eles começaram a perceber que eles estavam distantes do consumidor e que não tinham novidades a agregar nisso tudo. E aí eu te pergunto, por que eles fizeram isso? Aonde que isso mudou? Quando eles sentiram a crise batendo na porta. E aí foi quando eles renovaram. E no ano de 94, quando veio o Plano Real, né, deu uma estabilizada na crise. E o Pão de Açúcar tá aí até hoje. Se vocês podem ver, tem propaganda na televisão até hoje do Pão de Açúcar. Quem teve a oportunidade já de ir no mercado, é um mercado da Zona Sul, é diferenciado realmente. Não é como qualquer mercado que a gente vê por aí, ele tem um custo-benefício mais alto, né? Mas ele é diferenciado. E a gente vê nessa situação, por exemplo, a crise econômica, como foi renovada em alguns casos, né? As pessoas souberam olhar o lado bom, respiraram fundo, analisaram, não se desesperaram, porém muita gente se desesperou nessa época. Muito comércio foi fechado também. A galera entrou realmente em desespero. E aí a gente vai pular agora e falar da crise biblicamente, que eu gosto de falar. Porque na Bíblia a crise já vem dita bem lá atrás. Inclusive eu anotei aqui, no Salmo 46, o salmista já nos indicava um mundo em crise, natureza em crise, nações em crise. Então não é algo que a gente está vivendo agora, não é a primeira vez que a gente passa por uma crise. O ser humano já vem sendo avisado disso muito lá atrás e a galera não se prepara para quando vem a crise. Inclusive a galera, eu posso incluir eu também, que não me preparei por muito tempo. Corrigindo aqui. Eu gosto de falar que é mercado, Pão de Açúcar é mercado, porque a galera conhece como mercado. É um grupo Pão de Açúcar realmente hoje. Mas assim, se você pensar no Pão de Açúcar, a galera vem logo na cabeça o mercado. Então eu quis botar nessa situação pra galera lembrar do que eu estava falando. E aí, a própria Bíblia nos diz que a crise, ela nos dá as oportunidades. Ela vem justamente para criar oportunidades e mudar a visão de algumas situações. Eu estava vendo esses dias falando do vírus em si, né? Que o vírus veio realmente para o bem. Muitos estavam falando. E aí você fica assim, como assim um vírus que está matando tanta gente veio para melhorar o quê? Veio para melhorar muita coisa, né? E aí eu entro no lado bom da crise, né? Então vocês anotem isso, que é o ponto-chave da live de hoje. Eu vou tentar não me estender muito, porque eu não quero uma live muito longa. E em relação à Bíblia, eu queria bater nesse ponto: cuidem do espiritual de vocês. Se vocês não cuidarem do espiritual, vocês não conseguem passar por uma crise. E aí eu volto lá no começo do assunto da live, que não é só da crise financeira, é da crise mental, né? Que a gente tem uma dificuldade às vezes de realmente visualizar, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade, eu já tive crise de ansiedade. Quando você tem crise de ansiedade, você não consegue visualizar nada. Você entra num estado de desespero que você não consegue respirar, você não consegue pensar, parece que teu cérebro apaga. Então, realmente, a gente tem que cuidar da mente, do corpo e do espírito para enfrentar essas crises. E a Bíblia realmente fala sobre isso. E aí o lado bom da crise? Anotem. Muita gente já tá vendo isso, né? O lado bom da crise, ultimamente, a galera tá mais em casa, mais em família, estão aprendendo a valorizar. Eu reparei que muita gente tem postado na internet isso, de estar aproveitando mais a família, de ter um tempo para se aproximar dos filhos, que muita gente pela correria, eu até comento isso aqui em casa, a gente conversa muito, que tem muitas famílias que têm as condições financeiras muito boas, mas não tem tempo de dar atenção para a família. E nesse não dar atenção, supre com coisas materiais, né? Que a gente sabe que é coisa momentânea, que nunca a pessoa, a criança, o filho, o adolescente vai estar satisfeito e vira uma criança ansiosa, triste, às vezes revoltada. Então, assim, esse isolamento, esse vírus, essa crise fez as pessoas se unirem mais, a família está mais unida. Óbvio que a gente tem exceções, né? A gente sabe que toda regra tem sua exceção, mas as pessoas realmente estão mais unidas, né? Muita gente você vê falando isso. E deram uma desacelerada. O segundo ponto, né? Deram uma desacelerada.
O desacelerar é você respirar e falar assim, hoje eu posso fazer isso aqui com calma. Hoje eu posso acordar, tomar o meu banho com calma, me arrumar com calma, tomar meu café com calma, conversar. Aí você chega à noite em casa da correria, você não tem tempo para conversar com teu marido, com tua esposa, com teu filho, com tua mãe, com teu pai. E as pessoas estão se redescobrindo nesse momento, né? O desacelerar, o tempo de sentar, de mexer no celular. Eu tô me redescobrindo com isso. Sabe o que eu tô fazendo? Eu tenho monitorado, todo celular tem isso. Eu tenho monitorado quantas horas eu tenho ficado na internet diariamente. E aí eu me limitei a ficar 1 hora por dia na internet. Difícil. Principalmente no Instagram. Eu tenho me limitado a isso. Por quê? Às vezes a gente perde muito tempo assistindo coisas que não agrega conteúdo nenhum. E quem viu meus stories hoje, viu minha publicação no feed que eu fiz de manhã, eu falei sobre isso, né? Do que você se alimenta diariamente. E uma dessas é realmente a se limitar, né, aos horários que você fica no celular, por exemplo. Então eu tô me redescobrindo, eu tô me limitando a ter horários específicos no celular. Óbvio que tem exceções de eu ter que atender um cliente, isso não conta. Mas, por exemplo, eu vou entrar no Instagram aqui agora e vou ver as novidades. É 10 minutos, no máximo. Passou disso, desliga. Não tem por que ficar mais do que isso. Uma febre agora no momento, né, daquele outro aplicativo, do Tik, né, que a gente não pode ficar falando aqui no Instagram. Aquilo ali vicia de uma maneira que você, pra sair, tem tantos vídeos legais, tantos vídeos engraçados, não tem por que não assistir. Eu acho que só que tem que ter um limite, né, que senão você perde meia hora, 1 hora, 2 horas assistindo aquilo ali e você não produziu nada durante o dia. Então, o desacelerar é isso, é você visualizar o que você pode diminuir no dia a dia. O que você aprende a valorizar um café da manhã que você faz com calma, um respirar fundo olhando pro céu. Gente, é algo surpreendente o que a gente está aprendendo a valorizar nesse período de quarentena. E aí entra essa situação de você desacelerar na crise. É um dos lados bons. Nesse gancho, né? Gente, quem entrou aqui agora, eu tô olhando aqui pro lado porque eu tenho umas colinhas, tá? Porque o assunto é extenso. E aí eu fiz umas colinhas pra gente não se perder nos assuntos, eu também não prolongar demais e a live ficar muito grande. E aí um outro ponto chave em relação ao lado bom da crise é aprender a valorizar o que você tem hoje. Valorizar, o que o Rodrigo está gesticulando ali? Vou botar ele na live e ele vai sair revoltado. Valorizar o que tem hoje. Ai, é tão fácil valorizar o que a gente... Ai, Dani, mas isso é fácil. Gente, não é fácil. Valorizar o que a gente tem hoje é muito complicado. Por quê? Às vezes você você fica no automático dentro de casa. Você já está habituado àquela rotina de entra e sai, já vai nos cômodos, vai tomar banho, vai na cozinha, faz uma comida, deita, dorme, acorda, vai tomar banho, vai trabalhar, volta, vira um automático. Eu falo que a gente entra no piloto automático. E a gente não valoriza as pequenas coisas da vida. Como eu já falei antes, algumas vezes eu já falei na internet, né, em relação a essa situação de valorizar, você valorizar um café da manhã é algo surpreendente. Tem gente falando aqui, eu tô tentando entender o que estão conversando. Ah, tá. Deixa eu beber um chazinho rapidinho. E aí você aprende a valorizar as coisas simples da vida, que é realmente... A gente vê hoje em dia, muita gente está passando necessidade, é algo que está assustando demais. A gente sabe que existe, a gente via, mas não com tanta proporção como a gente está vendo hoje. E isso assusta, né? E aí você olha e você fala, nossa, mas eu tenho um café da manhã tão maravilhoso. Nossa, eu tenho meu almoço todo dia. Eu tenho minha janta, graças a Deus eu tenho minha comida, eu posso me dar o luxo de comer alguma coisa, de comprar um lanche. Tanta gente não tem. Nossa, eu tenho minha casa, não tenho que me preocupar em pagar aluguel. Muita gente está desesperada porque não tem como pagar um aluguel. Aí você aprende a valorizar essas pequenas coisas. Então, esse é o lado bom da crise. É você aprender a valorizar o pequeno, o que você tem hoje. São coisas muito simples que às vezes passam despercebidos pra gente. Vocês concordam comigo, né? Uma coisa também que a gente aprende a valorizar, né? E a reaprender a leitura. Eu sempre amei ler livros. Eu teve uma época que eu lia muito, mas eu lia muito livros fictícios, né? E eu quis me redescobrir com isso. Eu falei, eu vou começar a ler uns livros de autoajuda, mas eu quero aprofundar isso.
E aí eu me redescobri, né, nessas leituras. Eu tenho feito pontos-chave, resumido. Uma coisa que eu tinha muita dificuldade em resumir, em marcações. Eu tinha muita dificuldade com isso. E eu aprendi, né, a, a fazer isso na rotina, no dia a dia. Então é aquilo, a prática leva à perfeição. E aí eu me redescobri com a leitura. Então é algo que realmente veio para somar nesse período louco que a gente está vivendo. E eu volto a dizer, se a gente não tiver a cabeça no lugar, respirar fundo, visualizar e se perguntar o que tem de bom no que eu estou vivendo agora. Eu sei que eu estou vivendo um período muito difícil, mas o que tem de bom? O que eu posso olhar e analisar e ver o que tem de bom nisso? Você vai achar. É realmente você ter paciência, você ter esse espiritual de peraí, vamos olhar, vamos analisar, vamos ver com calma. Se eu não descobrir hoje, eu descubro amanhã. Se eu não descobrir amanhã, eu descubro depois de amanhã. E assim você vai vivendo um dia de cada vez. E eu vou entrar num outro ponto, né? O terceiro ponto do lado bom da crise, as pessoas estão se reinventando. Gente, o que eu tô vendo de empresas que estão se reinventando não tá no gibi. Só falando assim. Eu já vi casos que as pessoas não tinham, nem conheciam esse mundo da internet, de vender pela internet, de anunciar um serviço pela internet. E as pessoas falaram, não, eu tô tendo que fazer isso, senão eu não sobrevivo. E eu, nossa, que legal, que interessante, eu consigo vender pela internet, eu consigo oferecer meu serviço pela internet, as pessoas estão lá. E isso é algo que não vai acabar depois que essa crise passar, né? Essa pandemia passar. Isso não vai acabar, as pessoas vão focar nisso, as pessoas vão continuar. Hoje mesmo eu estava assistindo uma reportagem, agora há pouco, que o rapaz já estava focando, né, querendo incluir, ele tem uma empresa de ótica, ele estava querendo incluir o delivery nisso, a entrega de venda pela internet, né, vamos falar assim. E aí ele já tinha esse projeto, mas ele não tinha colocado em prática, ele estava começando, de repente não visualizou de uma maneira interessante, né? Não olhou com outro ângulo como fazer, e aí veio essa pandemia e os olhos todos se voltaram para a internet. E as vendas dele dobraram, triplicaram, e ele viu realmente que vale a pena. Então, isso foi um processo que acelerou, né, as vendas dele, acelerou o objetivo que ele já tinha, o planejamento que ele já tinha. Então, assim, é muito interessante você ver as empresas se reinventando, pessoas se reinventando. E é aquilo, todo mundo é capaz de se reinventar. Quando você fala assim, cara, eu já pensei em tudo, eu não sei mais o que fazer. Sempre tem o que fazer. A gente só tem que não perder a esperança, não desistir. É o que eu sempre falo, a gente não pode desistir. Tem dias que é realmente muito difícil, você acorda, você está desanimado, você não sabe... eu vou fazer o que hoje? Eu não tenho ideia do que eu vou fazer para me reinventar, eu já tentei de tudo, nada deu certo. Para pensar, você não tentou de tudo. Não tem como ter tentado de tudo, é muito extenso. A internet ela tem umas possibilidades enormes na sua vida que você não tem noção. E não tem como você ter tentado tudo. Então, assim, se reinventar é sempre preciso. E aí eu entro no gancho de que mesmo a empresa que tá boa hoje, o que ela já vem bem há muito tempo, ela tem que se reinventar. Se ela não se reinventar, ela fica para trás. E para fechar as portas é assim, ó. Então a gente tem que estar sempre se reinventando, não adianta. E eu tô achando muito legal, por exemplo, eu tava vendo hoje, né, as empresas estão, tem algumas que estão meio que se desafiando, se é que eu posso falar assim. Elas estão mudando, algumas estão se desafiando com aquilo que elas já têm, e outras estão mudando a sua visão de negócio, entrando em outros ramos, englobando, incluindo. E aí eu já tava vendo, hoje não, esses dias eu tava reparando um open bar. Ele foi até o open bar do meu aniversário agora. Open bar não tá trabalhando, não tá tendo renda. Vai ver de quê? Né? Que a gente não sabe quando isso vai passar. Quando vai poder voltar a ter festas. E aí eu achei muito massa a ideia deles. Eu fiquei surpresa, é sério mesmo. Eles pegam os drinks, montam naqueles saquinhos que tem um lacre, eu esqueci o nome agora, gente, é um nomezinho difícil que eu não lembro. Eles já etiquetaram com a marca deles e tem um delivery de drink, né? Você escolhe qual drink você quer, óbvio, na região que eles entregam. E aí, por exemplo, eu quero uma caipirinha, eu quero não sei o que, vou tomar com o meu marido com as caipirinhas, me manda 5 caipirinhas. Eles te mandam no saquinho e aí você só despeja na tua taça. Eles mandam as tacinhas também personalizadas
com a marca deles. E você toma em casa teu drink. Chega fresquinho. Tem uns drinks que tem uma espuminha junto. Aí você despeja o drink na taça e junto você joga a espuminha em cima. Fica um drink perfeito. E imagina a sacada do cara que pensou, cara, eu vou fazer meus drinks de delivery. Tá aí. Vamos ver se vai dar certo. Vou fazer isso. Por que eu não pensei nisso antes? Vou vender pela internet assim. Tem noção? O cara se reinventou. Eu não via. Ele tem aquela ideia de que nada se cria, tudo se copia. Eu não concordo. Eu acho que tem muitas coisas que a gente se inspira, a gente acaba copiando, né? A gente se reinventa com a ideia de outro. Mas tem muita coisa que a ideia é criada mesmo ali. Alguém teve que criar aquilo ali. Então, essa ideia de que nada se cria, tudo se copia, não existe. Alguém criou pro outro copiar. Então, o cara pode ter copiado de alguém, mas eu não tinha visto nada igual. Então, achei muito interessante. E não é caro. Não é absurdamente caro. É coisa de preços normais que a gente vê por aí. E eu achei muito, vocês não têm noção. É muito louca a ideia desse cara e como ele teve essa sacada. E aí ele tá divulgando, ele tá usando as estratégias da internet, mandando pra blogueiras, as blogueiras estão divulgando, e aí a galera tá conhecendo e tá pedindo também. Então eu que já era seguidora do Open Bar, porque foi na minha festa, eu já tinha visto, né? Não foi uma blogueira que mostrou, eu já tinha visto dele. Mas em muitos casos a galera vai conhecer através dessa divulgação. É do marketing. Marketing digital é isso. É você pagar alguém pra divulgar pra você. E isso não é vergonha nenhuma. Não tem vergonha nenhuma você pedir isso a alguém. As pessoas têm que parar com essa mania de não querer que fulano ou ciclano divulgue. Ou, não, tá pagando fulano pra divulgar. Gente, a alma do negócio é a divulgação. Não adianta. E o mundo digital hoje tá aqui pra isso. É pra facilitar. Muitas empresas estão dando certo hoje por causa da internet. Inclusive por causa do Instagram. Tem cabeleireiras que eu já vi que elas cresceram por causa do Instagram. Tá? Elas não tinham, a galera não tinha acesso a elas, era pequeno, boca a boca ainda existe, mas em muitos casos a rede social ajuda demais, ó, tá anos-luz lá na frente do boca a boca. Tem muita gente que tá fora disso ainda, conheço pessoas que nem gostam de Instagram, mas eu vejo que é uma minoria, a galera tá aqui. Então, se você pode divulgar o teu negócio, divulga aqui, ó, o Instagram tá aqui pra isso, ele virou uma empresa. Então, assim, a galera tá se reinventando, então é algo que a crise está trazendo de bom. As pessoas estão se reinventando. E eu garanto que a hora que isso passar, que eu creio que vai ser breve, o próprio dono desse open bar, ele vai manter isso. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele vai manter. Ele vai aumentar o leque dele. Entendeu? Ele vai estar lá trabalhando nas festas, mas ele vai estar entregando pra galera que toma seu drink em casa, que tá com preguiça de fazer, ou que tá com preguiça, não quer ir pra rua, gastar, ficar sentada num bar. A pessoa vai querer tomar um drink em casa e vai pedir. Entendeu? A galera que tem mais comodidade para isso e condições de facilidades, né? Vai atingir esse público, então ele vai ganhar aqui, ó. Ele aumentou o leque dele, entendeu? Deixa eu beber meu chazinho aqui rapidinho, que senão ele esfria. E é aquilo, né? Muitas empresas que já trabalhavam com a venda online, a grande maioria, eu acho que não existe nenhuma que não dobrou seu faturamento com a venda online. Já tinha e dobrou. Porque a galera não tem outro caminho, a galera não tem outro recurso. As lojas estão fechadas, você vai comprar onde? Vai comprar pela internet. Tem uma loja até aqui em Nova Iguaçu que é dessa forma. Coisas de utensílios de casa, né? Cama, mesa e banho, né? E aí a gente quer comprar algo que a gente tá precisando aqui em casa, tu já vai lá no site, no WhatsApp, na listinha, tá lá, tu compra tudo pela internet, os caras te entregam aqui. Vocês têm noção, muita empresa que não tava usando a internet vai usar. Então tem o seu lado bom, sim. Tem que se adaptar, realmente. Eu falo para muitas pessoas que isso pode ser o novo normal. Mas quando a pandemia passar, eu vou fazer isso. Mas quando a pandemia passar, eu vou abrir um negócio. Eu vou botar minha ideia em prática. Quando a pandemia passar, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Você vai esperar a pandemia passar até quando? Porque isso vem de março. Eu tenho um cliente meu que falou que achou que ia ser 1 mês. E já estamos em 2. E a tendência é ficar 3. E aí você vai ficar esperando a pandemia passar até quando? Até o ano terminar? Tá entendendo? Isso pode ser o novo normal. E se for o novo normal? Você vai se adaptar ou vai ficar para trás? Então, tem que se adaptar. Não adianta. É pensar na sua cabeça. Isso é o novo normal. O que eu vou fazer para viver nesse novo normal? A ideia de procrastinar é isso. É você sempre, amanhã eu faço, depois eu faço, amanhã eu faço. Isso é procrastinar, é você sempre deixar para depois algo que você pode fazer agora.
Eu tenho coisas simples dentro de casa que eu falo às vezes, cara, eu tô procrastinando com isso aqui, deixa eu fazer isso aqui logo, porque se eu ficar empurrando é pior. A hora que eu juntar tudo, eu vou ficar louca. E isso é procrastinar. Enquanto eu não fizer, eu tô procrastinando. E isso vale pra tudo. Vale pra uma leitura, vale pra estudar, vale pra tudo. Então, evitem isso, tá? Vi casos até de muitos empresários elogiando seus funcionários. É um outro ponto-chave em relação ao lado bom da crise. Eu vi empresários valorizando e elogiando seus funcionários. Porque tem funcionários que ele está entregando bem na empresa, mas o empregador não vê. E aí, quando ele vai para o home office, ele começa a fiscalizar mais, para saber se realmente está trabalhando, se está cumprindo horário, se está fazendo isso, aquilo, outro. Porque quando está na empresa, está na empresa, né? Ele tem que se preocupar porque está dentro da empresa. Agora, quando está em casa, a preocupação aumenta. Que eu acho isso errado também. Eu acho que você tem que ter um monitoramento até de você mesmo dentro de uma empresa, do ponto físico, e até em casa. E aí, muitos empregadores estão vendo agora a função do funcionário. Caramba, ele entrega rápido o que eu peço. Ele finaliza isso muito bem. Caramba, ele liga pro cliente, ele faz isso, papapá. Ele vende muito rápido, ele faz... Estão conseguindo ter essa visão melhor. Óbvio que tem exceções, como eu sempre falo, mas eu tô vendo muita gente valorizando realmente a galera. E eu tô achando isso muito legal. Isso é um lado bom da crise. Outra situação do lado bom da crise é que muitas empresas estão descobrindo que o custo é menor trabalhando em home office. E eu vou dar um exemplo da minha profissão, né? A contabilidade. Muita gente está se readaptando. Os próprios clientes estão visualizando que não se precisa ter um escritório para ter um contador. O contador entrega tão bem em casa quanto estivesse no escritório. A sociedade tem essa mania de criar padrões para tudo. Então, o contador ele tem que ter um escritório. E um advogado também, tá? Um advogado, um prestador de serviço em relação a um... Vou dar um exemplo aqui, deixa eu pensar outra coisa aqui que prestador de serviço não precisa ter. De manutenção de alguma coisa, né? Manutenção de coisas domésticas. Não se precisa ter ponto físico para ser um bom profissional. E a galera tá descobrindo isso. Gente, me responde aqui, vocês estão visualizando bem aqui? A internet, a imagem tá boa, o som tá bom? Me respondam aqui. Me respondam aqui, por favor, para ver se tá tudo aqui. Eu fico preocupada que assim, vocês estão me visualizando, me vendo bem, escutando bem, tá dando para entender. Deixa eu ler um pouquinho dos comentários aqui. Tem que se adaptar ao novo cenário. As pessoas que deixam para amanhã nunca fazem, é o procrastinar. Tem que pôr em prática agora. E esse gancho de pôr em prática agora, eu coloco de você não ser pessimista, né? Tipo, mas eu não vou fazer isso. Mas será que vai dar certo? O mais já atrapalha, né? Isso me atrapalhou por muito tempo. Eu sou um exemplo vivo disso. O mais ele atrapalha. Então, quando você tem uma ideia de fazer alguma coisa, você fala, não vou fazer. Mas vai que... Mas vai que isso, mas não sei o quê. O mais já acabou, já te desanimou, já era, esquece. Então não seja pessimista, entendeu? Tenha fé que já deu certo. Vou tentar. E se não der, fica de experiência para fazer de outra forma, da próxima vez. Então, cara, isso é uma sacada que se a galera tiver, vai longe. Temos que nos reinventar, criar métodos para nos beneficiar. Sim, sempre. Galera tá falando em relação a ter controle de horário de trabalho, porque senão o patrão quer que trabalhe até tarde, realmente, você tem que ter o controle. Você tem que estipular teu horário, né? Você tem horário para trabalhar, mesmo trabalhando de casa. Feedback sempre, independente de ser positivo ou negativo, óbvio. Atendimento valorizar muito, todo mundo tá ok, né? Ótimo, tem que ser ousado, ser otimista. É sempre a melhor opção, óbvio. Sempre, sempre. No pior dos cenários, seja otimista. Uma coisa que eu tava lendo no livro esses dias é isso. Você tem que ser otimista. Não quer dizer que você não tem que olhar o cenário caso não dê certo. Olhar o cenário para se preparar é uma coisa. Agora, você ter uma visão de que já deu errado é outra totalmente diferente. Então, seja precavido, mas seja otimista. Tá? Note isso aí, ó. Seja precavido, mas seja otimista, sempre. Vamos ver outra aqui. E aí, né, em relação a essa parte que eu prometi lá no começo, eu vou dar 5 passos agora para vocês se reinventarem, né, e olharem o lado bom da crise. Então, pega papel e caneta,
porque são 5 pontos chaves para vocês começarem a praticar. E é coisas muito fáceis, muito bobas, assim, que a galera não faz. Eita. A galera não faz e deveria. Eu fico com raiva que as pessoas têm essa dificuldade de coisas tão óbvias de colocar em prática. Deixa eu ver os comentários aqui. Gente, eu tô muito feliz. Muita gente compartilhando, comentando. Manda um coraçãozinho aqui pro Instagram entender que a live tá muito boa. Anotem tudo. E a outra coisa, eu tô aqui pra ajudar vocês. Então, quebra o relógio. E eu tô aqui pra ajudar vocês. Qualquer dúvida, vocês botam aqui nos comentários. Ó, tem uma caixinha de pergunta aqui embaixo. Se vocês quiserem colocar aqui, ó. Coloca na caixinha de perguntas aqui embaixo que eu vou responder vocês já no final da live. Tá bom, chazinho de hortelã, tá? Chazinho de hortelã muito bom, que eu gosto muito, é um dos meus preferidos. É ele de maracujá, muito bom. Pegaram papel e caneta pra anotar? Então vamos lá. Primeiro exercício, não vou quebrar mais, garanto, prometo que não vou quebrar o relógio. É chá, gente, pelo amor de Deus, aqui, ó, chazinho, ó. Aqui, ó, tá acabando, é chá de hortelã. Tá achando que é o quê, hein? Hein? Vocês estão gostando da live até aqui? Tô explicando direitinho? Gostaram da minha aula de história que eu dei no começo do vídeo? Quem perdeu, eu vou deixar a live salva por algumas horas, tá? Talvez eu deixe por 24 horas. Vai depender da quantidade de comentários que vão deixar lá no final pra mim, Nana. Pode deixar na última foto, porque até eu liberar a live, deixem na última foto o comentário de vocês sobre a live de hoje. E dependendo da quantidade de comentários, eu vou deixar ela salva por alguns dias aí, tá? Não é cerveja, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, tô falando um assunto importante com vocês aqui e eu vou tomar cerveja? Não que eu não possa, mas hoje eu tô na calminha, no chá, entendeu? Vai ficar, é chá, ó, chazinho. Então vamos lá, vamos anotar os exercícios. Primeiro deles, pra quem já tá me vendo aqui direto no Instagram, já percebeu. Deixa eu ver se alguém deixou perguntinha. Deixa as perguntinhas aqui embaixo, hein? Que no final eu respondo. O primordial deles é planejamento. A base para você fazer qualquer coisa é o planejamento. Dani, planejamento de quê? Se você tem uma ideia de negócio, você tem que fazer um planejamento desse negócio. Então, do ponto-chave do que é meu negócio, como eu vou vender, como eu vou prestar esse serviço, do que eu vou precisar para fazer essa venda, esse serviço, quanto, quem eu quero alcançar, o consumidor, planejamento. É o primeiro, vai anotando aí. Planejamento é o primeiro. Eu não fixei o tema da live, né? Muito legal que eu fiz isso, né? Deixa eu botar aqui o lado bom da crise. Deixa eu botar aqui o lado bom da crise. Fixar comentário. Pronto. Lado bom da crise. Eu chamo de planejamento. Acabou meu chá. Tá acabando. Planejamento estrutural. É o ponto-chave, é o primeiro pra você que quer fazer qualquer coisa. Dani, mas eu não quero abrir um negócio. Você tem um sonho. Você quer ser um profissional foda, vamos falar assim. Eu quero crescer dentro daquela empresa. Como é que eu vou fazer pra chegar lá? Planejamento. Planejamento. Planeje cada passo. Vou dar um exemplo muito interessante que veio na minha cabeça aqui agora. Olha a sacada. Você vai viajar. Quando você vai viajar, você não se planeja? Você não se planeja pra onde eu vou? Vou pra tal lugar. Eu vou de carro ou vou de avião? Vou de avião. Tenho que procurar passagem aérea. Vou pesquisar o preço da passagem aérea. Aonde eu vou ficar? Qual a pousada ou hotel que eu vou ficar? Tem que pesquisar qual o valor que eu vou pagar, se é próximo de onde eu quero ficar, se não é. Vou turistar lá ou vou querer ficar dentro de um resort, dentro da pousada, curtindo? Quero turistar, então eu tenho que fazer um planejamento dos dias que eu vou ficar. Gente, eu pelo menos faço isso. Se você não fazia, comece a fazer. Você vai aproveitar totalmente diferente a tua viagem. Eu quero aproveitar a pousada. Beleza, mas eu já tô fazendo um planejamento que eu vou ficar lá dentro.
E aí você planeja tua viagem do passo a passo. Vou de carro. Pô, mas eu vou perder tantos dias de carro. Mas aí eu posso fazer um planejamento para nesses dias, para onde eu passar, eu parar e dormir um diazinho ali. Ou conhecer a cidade durante o dia. Isso é um planejamento. Então leve o planejamento para a vida de vocês. Um exemplo é a viagem, mas você pode fazer isso no teu dia a dia. E aí eu entro no que eu dei a dica ontem, né? Do planejamento da semana. É você planejar cada situação. Eu tô tendo que planejar a minha semana em tudo. Em relação ao meu escritório, em relação ao Instagram aqui, em relação até a fazeres domésticos de casa. Eu tô tendo que me planejar, porque senão eu não consigo fazer, eu não consigo concluir. Eu fico procrastinando, porque eu não tenho hora para fazer isso, para fazer aquilo. Planejamento. Sério, gente, planeje tudo. É o primeiro passo para você fazer qualquer coisa na sua vida. Inclusive, se tornar um profissional de sucesso é você planejar. Se você vai fazer uma faculdade, se você vai fazer um curso de aperfeiçoamento. Hoje em dia, a internet, como eu volto a dizer, tem uma facilidade muito grande com isso. A galera tá dando cursinho na internet para você melhorar. Eu vi esses dias um curso de tributarista para iniciante. Profissional do departamento fiscal. Tipo assim, você aprende a como dominar a área para você crescer dentro da empresa. Então, é o planejamento. E o segundo ponto-chave do planejamento, colocar aqui disciplina. Óbvio, o planejamento, você tem que planejar e ter disciplina para cumprir ele. Isso aí é o primordial também. O segundo ponto, né, o segundo exercício, anota aí. O segundo passo para você superar essa crise, né, e olhar o lado bom dela, é analisar o mercado. E como você analisa o mercado? Pesquisando. Gente, a internet veio para facilitar a nossa vida, vocês não têm noção. As pessoas têm que ser curiosas. Uma coisa que me ajuda demais no meu dia a dia a conseguir algo, a melhorar, seja o que for, a resolver um problema no computador, é pesquisar. Pesquisem. Analisar o mercado para todas as situações. Seja para você abrir um negócio, seja para você crescer dentro de uma empresa, você tem que analisar. Qual é a escalada dentro da empresa? Pelo que eu vou precisar passar para chegar naquele carro que eu tanto quero? Eu preciso passar por fulano, ciclano. E aí, como é que eu faço isso? Né? Óbvio, a gente busca de maneiras corretas, né? Não tô falando de você pisar em alguém para crescer. Tô falando realmente de você analisar dessa forma. E aí, pegando o gancho realmente de abrir um negócio, eu falo do mercado na internet. Você começar alguma coisa na internet. Por exemplo, tem muita gente que tem muita mulher aí que tem um dom. Eu falo isso, é um dom com a maquiagem surpreendente. Eu sempre achei que eu era muito boa na maquiagem, até conhecer essas mulheres. As mulheres fazem. Tem uns que fazem umas maquiagens. Fugiu o nome agora. Artísticas, né? Que, caraca, que sacada. Elas fazem tudo. Eu tenho uma muito famosa na internet que eu descobri há pouco tempo, que ela tá muito famosa. Ela transforma o rosto dela no artista que ela quiser. Então ela usou o dom dela pra investir nisso na internet. E tá dando certo. Então, assim, analisa o mercado pro teu dom. Você olhe pra dentro e veja, cara, o que eu tenho de bom e o que eu posso fazer para crescer dentro disso. Analisar o mercado. Como você vai começar com isso? É pesquisar. Pesquisar. É o passo 3, tá? O terceiro passo para poder você olhar o lado bom da crise. Buscar o conhecimento, né? E o buscar o conhecimento no sentido de você realmente estudar. Buscar conhecimento é você estudar aquele mercado que você pretende entrar. Através de livros, tem muito livro hoje para todos os temas, para todas as situações que você imaginar. Livros para empreendedores, livros para quem quer ser um profissional de sucesso, ligado a tal área, tem para tudo. Então você tem que buscar conhecimento, estudar. A internet, volto a dizer, facilita demais a nossa vida. O YouTube tá aí de graça para fazer isso pela gente. Quarto passo, vamos lá. Cuidado espiritual, tá? Eu não coloquei ele lá em cima porque muita gente não tem muita ligação com o espiritual, né? Acredita em outras coisas, então eu não vou entrar nesse mérito, mas eu bato muito nessa tecla de cuidado espiritual, que eu falei lá no começo da live. Cuide do seu espiritual. A gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para si e acreditar em algo. Se você não acreditar em alguma coisa, fica muito mais difícil, não fica impossível.
Nossa, mas fica muito mais difícil quando você não acredita que tem lá algo além, que a positividade que você joga pro universo, o universo devolve pra você. Se você não acreditar nisso, fica muito mais difícil. Quinto passo. Falei que eram 5, então tô no último para a live não ficar muito extensa. Crises vão sempre existir, mas depende da maneira que você visualiza ela. Falei lá no começo. A crise, ela vai sempre existir. Depende de como você vai passar por ela, a frase correta, tá? A crise vai sempre existir, mas depende de como você vai passar por ela, porque ela vai passar. A crise, uma hora, ela vai passar, como todas as outras passaram. Como eu expliquei lá no começo, tivemos crises enormes lá atrás. E a galera passou por ela, se reinventou e conseguiu passar pela crise. Então, o quinto passo é esse. Crises vão e vêm. Elas vão sempre existir. Depende de como você vai encarar ela. Gostei da palavra. Você vai encarar ela. E esses são os 5 pontos chaves, assim, pra você olhar o lado bom da crise. Tem algum mistério? Fala pra mim, comenta aqui embaixo. Tem mistério isso, gente? Vou terminar de beber meu chazinho. E existe outra coisa, se vocês tiverem outro ponto-chave pra acrescentar, coloca aqui embaixo. O 6º, o 7º, vai colocando aí. Manda as ideias de vocês em relação a essa visão que vocês estão tendo agora depois da minha ajuda. Deixa eu ver para as perguntinhas aqui embaixo. Que daqui a pouco eu vou dar uma dica de livro e uma frase para fechar o dia. Vamos botar aqui. Deixa eu botar a perguntinha. Empreendedorismo feminino tem crescido muito, mas muitas mulheres ainda têm medo de arriscar. Tem. Sabe por que tem? Porque a sociedade tem uma dificuldade muito grande de visualizar a mulher fazendo algo. Não é todo mundo, gente. Tem muito mercado aí que facilita demais a nossa vida. Mas a gente passa por situações ainda que no primeira porrada que toma, a mulher já desanima, né? Você chegar num lugar e querer apresentar seu trabalho e a pessoa te olhar com outros olhos, ou debochar do teu trabalho porque você é mulher, é muito complicado para quem tá começando. Então, sim, às vezes dificulta. E aí as mulheres desanimam por isso. Mas o mercado de empreendedorismo feminino cresceu demais. A mulherada tá dominando as empresas por aí bonito. Eu tô gostando muito disso, tá? A mulher, ela tem tido cada vez mais garra, enfrentado. E vamos parar com essa palhaçada de vamos me reconhecer como uma empreendedora. E é assim, ponto, acabou. Então, assim, eu vejo muito dessa forma. Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Deixa eu ver aqui. Outro ponto-chave. Skin the game. Sim, tem que ter skin the game. Meu mantra agora é fácil nunca será. Mas se Deus está permitindo o atraso é porque vai dar tudo certo. Na verdade, às vezes Deus coloca como experiência, né? Se algo está demorando para acontecer, é porque talvez não seja o momento. Eu tenho essa visão e funciona muito comigo. Eu acho que tudo tem um tempo certo e o tempo de Deus. Então, se algo não está acontecendo, se tem alguma coisa impedindo... E outra coisa também, às vezes é provação para a nossa vida. Você está começando algo totalmente diferente, que tu nunca se imaginou fazendo. E aí começa a acontecer um monte de coisa junto e tu vai ficando louco. Tu fala, por que está acontecendo isso tudo agora, gente? Na hora que eu ia fazer algo diferente na minha vida. Aquilo ali é realmente para... Tem coisas que acontecem para te fazer desistir. E para te preparar, falar assim, vou permitir isso na vida dela para ver se ela tá preparada mesmo, para ver se ela não vai desistir, para ver se ela tá com vontade. Aí tu passa por aquilo ali, filho, quanto vem, só vem coisa maravilhosa, é sério. Tem momentos que é dessa forma. São provações divinas que eu gosto de falar. Dicas sobre o mercado financeiro, isso é tema para outra live, que será em breve. O mercado financeiro ele é um tema muito extenso. Tá? E vale a pena ter uma live só pra isso. Vamos lá. Vai acontecer no momento certo, será melhor do que imaginávamos, sempre. Eita, caramba, apertei errado aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Vamos lá. Dona Rosa. Qual é a frase, palavra que você diria para quem está começando agora? É uma frase que eu falei agora há pouco, que no final do vídeo, de toda a live, eu vou colocar uma frase e dar uma dica de livro. E aí a frase é justamente sobre isso aí. É muito para quem tá começando agora o negócio, para quem tá se reinventando.
Já eu posto a frase, tá? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho de live aqui, gente. Ih, gente, 50 minutos de live já, menino. Tô perdendo aqui. Então, vamos lá. Vamos pra frase, então, né? Deixa eu botar aqui a pergunta dela de novo. Qual é a frase, palavra que você diria para quem está começando agora? A frase do dia é de Márcio Miranda. Para quem não conhece, ele é um palestrante internacional de vendas. E ele é expert, maior negociador do país, tá? E a frase dele é a seguinte: na vida, você não tem o que merece. Você tem o que consegue vender. Na vida, você não tem o que merece. Você tem o que consegue vender. Se reinvente, galera. Vamos se reinventar. Anota essa frase. Anotaram a frase? Na vida, você não tem o que merece. Você tem o que consegue vender. Eu amei essa frase. Sabe por quê? Porque vender não necessariamente precisa ser um produto. Você vende o que você acredita. Então, realmente, você vai ter o que merece se você souber vender. Então, se você souber vender um serviço, se você souber vender um produto, se você souber vender no que você acredita. O que você acredita. Então, o ponto-chave, a frase hoje é essa. Ó, eu vou repetir, hein? Comentem lá na última foto quando acabar a live. O que vocês acharam, qual foi o ponto-chave que marcou a live de vocês aqui hoje. Se foi mais de um, pode comentar à vontade, que aí eu deixo a live salva por mais algumas horas, tá? Uns diazinhos, vou pensar aqui, tá? Eu deixo 24 horas, que ela vai ficar salva lá no IGTV, que agora o Instagram permite que a gente faça isso. Vender a alma do negócio. Então, quanto mais você investir nesse tipo de conhecimento de venda, você vai alcançar um nível que eu também tô buscando muito. É a venda. Vender. Dica de livro. Daqui a pouco a live termina. Ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não. Dica de livro. Dica de livro bem legal. Ele vai sair invertido, né? Eu tenho certeza. Mas o único livro que todo empresário precisa ler. Esse livro, ele tem 160 páginas, mas não se assustem. É um livro curtíssimo, por quê? Ele tem essas páginas assim, ó, que tem frases destacadas dos capítulos. E aí você termina ele muito rápido, ele tem exercícios. Eu super indico, vocês terminam ele muito rápido. O único livro que todo empresário precisa ler. Outra coisa, não vou ficar fazendo pose pra live, tá? Pra vocês printarem e compartilharem, mas eu quero que vocês compartilhem. Então, pegue um print aí da hora mais importante, ó, com o livro. Vocês que sabem, tá? Ó, tá? Dá um print aí, compartilha, falando que achou a live, ó, foda. Vamos lá. Essa é a dica do livro de hoje e eu vou ler uma frase desse livro que eu achei muito interessante também. Da página 59, para quem não tem o livro ou para quem pretende tê-lo, anota aí, página 59 dele. Uma esponja tem resiliência, pois, depois que você a aperta, ela volta à sua forma original. Um papel, no entanto, não é resiliente. Se você o amassa, ele nunca mais será o mesmo de antes. No mundo dos negócios, temos de ser como as esponjas e sempre recobrar a forma após as tempestades. Não importa quais sejam. Top, né? Eu amei essa frase e eu tive que destacar ela porque é realmente a necessidade que a gente está vivendo e o tema da nossa live de hoje. Então, ó, página 59, vai sair ao contrário, eu queria tanto sair legal. Vou mandar a foto depois pra vocês, tá? E aí vocês compartilhem se quiser. Então é isso. Fiquei mega feliz com a galera que tava aqui hoje. Compartilha, gente, marca a galera. E eu já quero deixar já aqui marcado, já não posso nem esquecer disso, pelo amor de Deus, senão ele me mata. Eu vou fazer sempre as lives às segundas-feiras, porque eu acho que a segunda é o dia que a galera tem um peso nas costas com a segunda-feira, que eu não sei o que acontece. E aí eu quero colocar as segundas-feiras a live a partir desse horário, 8 horas, então marca aí a notificação sempre às 8 horas. E segunda-feira vai ter um convidado na minha live, a segunda live, né? Vai ter um convidado muito legal, que é o Rodrigo. Ele não é meu marido, é um amigo nosso. Ele é muito fera em venda, muito fera em venda. E ele é muito, assim, ele tá lidando com algo muito legal, que é o motivacional. O mundo motivacional é surpreendente. Eu gosto muito de poder ajudar a galera dessa forma, motivar. E ele é muito top. Então, segunda-feira que vem, dia 1º de junho, a live vai ser com ele. Eu vou deixar, assim que acabar a live aqui, eu vou compartilhar lá com você no meu Instagram, a próxima live. E o tema vai ser motivação.
tá? Então eu vou deixar lá, vocês comentam depois. Próximo não é o mercado financeiro, vai ser em breve, tem todo um tema. Olha só, tem que entender isso. Para você chegar no conhecimento do mercado financeiro, você tem que passar por várias etapas. Não é assim que se começa, não. Olha a ansiedade, hein? Olha o planejamento que eu falei, hein? A próxima é motivação. Vai ser muito top essa live, eu tenho certeza. Vocês vão gostar demais. E é isso, anotem, segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, vocês vão ter uma live bem legal aqui de motivação. Eu sei que tem muita gente precisando de ser motivado nesse momento. Eu espero que vocês tenham gostado da live, tá? Deixem lá na última... Deixem na... Assim, eu vou começar só às segundas-feiras, mas se vocês gostarem muito, eu pretendo vir mais vezes durante a semana com live, tá? Vai depender muito do retorno de vocês. Então, comenta na última foto lá o que vocês acharam, compartilha com a galera, chama, manda ver que eu vou manda ver essa live, vou deixar ela salva. Eu queria ter feito ela em menos tempo, mas assim, um conteúdo bem legal e eu acho que precisava abordar esses pontos chaves. E eu espero realmente que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de dar o print, compartilhar nos stories e me marcar que vocês assistiram a live e gostaram muito. Então é isso. Fechar aqui hoje, uma semana linda e maravilhosa pra gente. Planejamento, não se esqueçam. Planeje e tenham fé, que já deu tudo certo, tá bom? Um beijo pra vocês. E até a próxima live segunda que vem. Não se esqueçam, hein? Fiquem com Deus. Tchau.